Queridos, há 15 dias eu estive com vocês aqui ministrando uma palavra cujo tema, vocês devem se lembrar, era Deus está morto, não é? Deus está morto. E o objetivo da mensagem era demonstrar, na ocasião, que quando essa frase foi dita, Deus está morto, ela suscitou da parte da maioria dos crentes, dos cristãos, e até hoje suscita, não é? Um sentimento de aversão por essa frase. Como, por exemplo, agora os crentes, na abertura das Olimpíadas, né? Criticaram muito o fato de que lá eles fizeram uma suposta encenação, né, da mesa da ceia, da última ceia de Jesus com seus apóstolos, não é? Conseguiram fazer essa relação, não sei se eles fizeram de fato, ou se ficou apenas parecido. O fato é que os cristãos não gostaram. E aí quando acontece alguma coisa nesse sentido, o que os cristãos fazem? Ora, eles se levantam, erguem suas vozes para combater e para entrar em defesa daquilo que para os cristãos é algo sagrado, ainda que esse sagrado para o cristão seja apenas uma coisa, ainda que a verdade do que a mesa do Senhor propõe não faça parte da minha vida, mas vou defender um dogma, vou defender um signo ou um símbolo da fé. Ora, se vocês olharem e já tiverem lido o Antigo Testamento, vão observar que algumas vezes os profetas falaram, contra a mesa do Senhor lá do tabernáculo, dizendo que os próprios sacerdotes tornavam imunda a mesa do Senhor. O que significa que o símbolo pelo símbolo não quer dizer nada, porque a profanação ela só pode vir mesmo daqueles que dizem crer. Então, quando falamos lá do Deus está morto, quando essa frase foi dita, os cristãos se levantaram e eles ficam furiosos, mas eles deixam de parar um pouco e refletir sobre o sentido das coisas. Às vezes Deus está usando até mesmo alguém profano para mostrar quão profano nós somos em relação àquilo que nós afirmamos crer. Ou seja, o problema da fé, hoje em dia, é um problema muito grave, porque nós dizemos ter fé, queremos defender a nossa fé, mas não queremos ter nenhum relacionamento real com a própria fé. Ou seja, é apenas um jogo de hipocrisia, como alguém que quer, de alguma maneira, ou pensa que pode enganar a si mesmo, enganar ao outro, enganar a Deus, enfim. Então, o fato é que, desde que nós ministramos a palavra há 15 dias, eu ia voltar no domingo seguinte com um complemento, ou uma parte 2 da mensagem, mas não foi possível, Tivemos uma intercorrência, mas eu quero hoje falar um pouco mais sobre o problema da fé. Eu quero falar com vocês, e esse foi o tema escolhido: o justo viverá pela sua fé. Uma reflexão acerca da natureza da fé e suas características. Então eu quero pedir a atenção de todos. A mensagem de hoje não é nenhum tipo de pregação, é apenas uma reflexão mesmo. Eu quero refletir com vocês acerca do problema da fé. Por quê? Porque quando nós paramos para refletir, nós damos a nós mesmos a chance de ver, de enxergar alguma coisa que pode não estar correta na nossa experiência e que, portanto, nós podemos eventualmente corrigir.
Ou seja, você refletindo sobre a sua própria fé, você tem a chance de corrigir ou não alguma coisa que não esteja alinhado, que não esteja em consonância com o sentido real da fé. Então eu quero pedir que você me acompanhe nessa manhã, nessas reflexões, que você se esforce. Eu sei que tem alguns que estão com sono, mas tenta vencer aí esse momento, prestar um pouco de atenção, volta seu coração, volta sua mente, vamos focar aqui e vamos tentar compreender algumas coisas importantes que serão ditas nessa manhã, tá bom? Vamos começar com a leitura do texto do livro de Abacuque, no Antigo Testamento, capítulo 2. Essa mensagem é para aqueles que creem, que já têm fé, ainda que seja uma fé um pouco mais para aqueles que têm fé. Então, Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos lendo juntos para introduzir esse tema. Capítulo 2, a partir do versículo 1, começa dizendo assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Bem, no contexto aqui de Abacuque, o fato é o seguinte: o povo de Israel, o reino de Judá, estava em profunda decadência espiritual. O fato é que nós temos aqui um profeta, que é o profeta Abacuque. Ele olha para o povo, que é o povo de Deus, e vê o povo num estado de calamidade espiritual. Um povo que não estava nem aí para o que a lei de Deus dizia para eles naquele tempo. Um povo que estava profanando a lei, quebrando a lei, e os interesses espirituais por Deus se limitavam aos interesses meramente litúrgicos. Era um interesse meramente religioso, não tinha uma relação verdadeira com o coração. Ou seja, eles cantavam no templo porque tinham que cantar, porque havia um culto marcado, eles davam o dízimo porque havia uma lei que os obrigava a fazê-lo, então eles faziam, mas aquilo que eles podiam se livrar e não realizar, e mesmo adorar a outros deuses, eles faziam. E isso começa a incomodar o profeta Abacuque. E ele então se põe a orar. No capítulo 1, ele se põe a orar a Deus, mostrando a condição do povo de Judá e pedindo a Deus que Deus desse uma resposta, que Deus lhes falasse algo. Deus deu uma breve resposta para ele, mas parece que a resposta não foi satisfatória, uma vez que o texto diz que Deus haveria de enviar os caldeus, ou seja, ia enviar os inimigos do povo de Deus para disciplinar o próprio povo de Deus. Deus iria usar os inimigos do povo para disciplinar o povo. Então Abacuque não ficou satisfeito com a resposta, porque parece até mesmo que piorou a situação, porque além do problema que já havia, que era um problema de ausência de uma fé autêntica, de um relacionamento autêntico de amor, de fidelidade, de comunhão com Deus, agora havia o problema em que os inimigos de Israel iriam triunfar sobre o povo de Deus. Ou seja, eles virão, vão nos massacrar, vão nos matar, nos levarão cativos, e o Senhor, Deus, acha isso bonito? O seu povo, que viessem os anjos nos matar, mas o nosso inimigo não. E aí o profeta fala: olha, Senhor, eu vou subir para a minha torre
de vigia, um lugar alto, não é? De onde ali ele podia ficar olhando a condição do povo e aguardando de Deus uma resposta, querendo entender as obras de Deus, querendo entender como Deus resolveria a questão do seu povo, a questão do problema do pecado, o problema da falta de fé, do excesso de religiosidade, do excesso de ritos, do excesso de liturgias, todas vazias ou esvaziadas de significado espiritual, de maneira legítima, né? E o texto, portanto, continua dizendo: o Senhor me respondeu e disse. Então olha o que o Senhor vai responder para o profeta Abacuque. Ele diz: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aqui é a razão por que nós trouxemos esse texto de abertura, porque se nós estamos lendo um texto em que fala de um tempo do Antigo Testamento, em que o profeta tinha um problema em relação ao povo de Deus daquele tempo, e agora ele estava pedindo para Deus uma resposta: Senhor, o que fazer com este povo? Como restaurar esse povo? Como reerguer este povo? Como tirar esse povo da superficialidade dos rituais, né? Dos cultos destituídos de realidade espiritual, e levá-los a um profundo e verdadeiro relacionamento com Deus, em amor e obediência? Isso é lá no Antigo Testamento. Mas quando Deus agora lhe responde no capítulo 2, ele fala: olha, Abacuque, escreve a visão. Por quê? Porque isto que nós estamos aqui em Abacuque, no Antigo Testamento, falando de uma experiência deste povo e de como esse povo está sujeito à ação de Deus para corrigi-lo, essa visão corresponde, tem uma correspondência com os últimos dias. Ou seja, o que acontece aqui há de acontecer lá. E eu quero que você escreve a visão, porque essa visão terá o seu cumprimento nos dias finais da história humana. Nós vamos encontrar inclusive esta profecia de que estamos tratando agora, tanto no livro de Romanos, como no livro, salvo engano, de Gálatas, e também no livro de Hebreus. 3 lugares do Novo Testamento em que essa profecia, esse momento, é recuperado e aplicado para tempos posteriores. De maneira então, queridos, que o fato é que, diz o Senhor, escreve, pois, em tábuas. Talvez se fosse hoje, diria, numa linguagem bastante moderna, né? Escreve em outdoor, num grande outdoor, para que passe, até quem passe correndo dentro de um ônibus possa ler, porque a profecia, ela vai se cumprir no tempo determinado. Ora, mas que profecia é essa que há de se cumprir no tempo determinado? Bem, enquanto aqui em Abacuque vai dizer que há de se cumprir no tempo determinado, quando essa profecia aparece no livro de Hebreus, lá no capítulo 10 de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai deixar claro a que se refere esse acontecimento dos últimos dias. Rapidamente, só para vocês verificarem, né? Abra sua Bíblia aí em Hebreus, a gente já volta para Abacuque, mas em Hebreus capítulo 10, eu iria ler só no final da mensagem, mas depois a gente lê novamente, mas para os irmãos atentarem. Versículo 36, ou versículo 36, 37 e 38, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Enquanto Abacuque diz que aquilo que foi dito haveria de se cumprir em breve e não haveria de tardar, aqui em Hebreus já está colocando aquele que vem. Ou seja, é uma profecia que fala da vinda gloriosa, no caso a segunda vinda do Cristo de Deus, que virá a essa terra. Ou seja, fala da parousia do Senhor. E portanto diz que dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então o que em Abacuque nós encontramos é uma profecia que fala também acerca da nossa situação, porque quando Abacuque olha para o seu povo naquele tempo, é como se nós olhássemos hoje para a igreja do Senhor no nosso tempo. Razão porque existe essa relação de tempos. Abacuque, aquilo que você tem visto, você vai escrever em tábuas bem grandes para que quem passe correndo possa lê-las, porque isso que será escrito haverá de acontecer em breve. Ou seja, terá lugar nos últimos dias. Então, olha o versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. E o versículo 4 conclui dizendo: eis o soberbo, eis o soberbo. E este é o ponto, irmãos, eu quero que vocês comecem a pensar. Quando se ler um trecho da Escritura, não somente precisamos nós procurar situar o contexto imediato, quem disse, para quem disse, quando disse, por que disse, onde disse, que são perguntas importantes de serem respondidas quando se faz uma exegese bíblica, mas, sobretudo, ou além de tudo isso, nós temos que sentir o espírito do texto, porque sempre quando você fala algo do coração, algo verdadeiro, isso é orgânico, vem de dentro de você. É diferente de quando alguém conta uma piada para o mero entretenimento. O fato é que Deus está dizendo assim: olha, preste atenção. Se Abacuque estava dizendo: Senhor, olha para o teu povo, olha para a condição do teu povo, o que o Senhor vai realizar? E Deus diz: olha, Abacuque, diga para o povo, escreve bem grande, letras garrafais, para que quem mesmo passe correndo possa enxergar e possa ler, dizendo o seguinte: o Senhor, Ele há de intervir na história do seu povo. Mas não se esqueça, Abacuque, de sinalizar que tal palavra, que tal intervenção tem lugar no tempo determinado do fim. E, portanto, a igreja do século 21 deverá ter conhecimento dessa realidade e saber que Jesus, Ele vai intervir na nossa história. Bem, aquele que não é cristão, eu disse que essa mensagem era para crente, ele tem todo o direito de falar: não, isso é uma bobagem, isso aí todo mundo já diz, etc. Mas eu quero saber daquele que se diz um cristão, que acredita na Escritura, que diz ter fé no seu coração. Olhe para esses dois aspectos do texto. O primeiro, que aponta para a condição do povo, para a nossa condição. E o segundo aspecto é para a intervenção do Messias, do Cristo de Deus, que haverá de intervir na história do seu povo. Você
crer mesmo nisto? Jesus, ele voltará mesmo? Ou será que aquilo que está lá em 2 Pedro já está tomando ou alcançando nossos corações? Eu já ouvi cristãos dizendo claramente, né? Desde que nossos pais dormiram, que nós estamos ouvindo a conversa de que ele virá. Será que os cristãos não estão sendo tomados? Não sei se vocês sabem, mas é crescente uma corrente de pensamento, não é chamar corrente teológica, porque não é bem por aí, mas tem uma corrente de pensamento no meio dos crentes, que está crescendo muito, que afirma que Jesus já voltou. Vocês já ouviram falar disso? Já voltou. Mas quando voltou? Não, voltou lá quando teve a destruição de Jerusalém. Lá foi, todo o cumprimento acabou lá. Não tem mais nada para acontecer. E tem irmãos, pessoas que tiveram grande consciência do Evangelho e que hoje anda afirmando isso, dizendo: o Apocalipse tem nada a ver com nada. Para de bobagem. Quem me contou isso falou assim: aí, Alexandre, eu falei: você falou o quê? Ele falou: não disse nada. Mas por quê? Porque não tenho o que falar, porque tudo o que eu vou falar a pessoa já sabe. Porque ela foi que me ensinou. Ela me ensinou. Vou falar o quê? Agora ela chegou à conclusão de que é tudo bobagem. Será que nós não estamos percebendo os tempos de apostasia que nós estamos vivendo? Em alguns uma apostasia evidente, declarada, verbalizada, assumida. Em outros uma apostasia velada, uma apostasia enquanto uma preguiça e um cansaço e uma apatia em relação às coisas de Deus, e que a gente finge que está tudo bem, mas a gente sabe que no fundo não tem nada bem. Não tem nada bem. O fato é que aquele que vem virá. Esse ministério declara: aquele que vem virá e não tardará. Ora, e quando ele vier, o que nós teremos nas mãos? Somente a fé. Nós só temos a fé. O que mais você tem para apresentar? Agora, se o que nós temos é a fé, e essa fé nos falta, ou está fragilizada, ou está doente, enferma, ora, nós temos que pensar um pouco sobre essa questão. E para refletir, portanto, sobre a nossa fé, eu quero apontar, se o tempo me permitir, algumas considerações sobre a fé. A primeira é a natureza orgânica da fé e a sua função. Parece complexo, né, o tema, o tópico, mas não é complexo não. A natureza orgânica da fé e a sua função. Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10. Ou versículos 8, 9 e 10. Ora, por que dizer a natureza orgânica da fé? Olhem para mim. Por que nós temos que trazer esse tópico à reflexão? Vocês sabem qual é a natureza orgânica da fé e qual é a função da fé? Eu digo isso porque a coisa está tão banalizada e tão acabada e tão destruída e tão esquisita, que as pessoas hoje em dia apenas dizem: não, eu estou salvo, eu creio em Jesus, amém, eu tenho fé, mas não sabem o que estão dizendo. Primeiro, quando falamos a natureza orgânica da fé, a primeira coisa a pensar é: esta fé da qual estamos falando não é aquela fé em que você vai encontrar em muitos lugares no Novo Testamento para se referir às proposições da verdade, aos dogmas do Evangelho, ou às doutrinas escritas, organizadas do Evangelho. Não.
Por exemplo, olha, quando alguém diz assim, olha, o fulano, ele passou para a lei dos crentes. Quem já ouviu essa frase? O que é passou para a lei dos crentes? Quer dizer, ele mudou a fé. Ele tinha uma fé católica, ou seja, os pressupostos nos quais aquela pessoa acreditava eram os pressupostos da Igreja Católica. E agora ele trocou o conjunto de doutrinas católicas por um outro conjunto de doutrinas evangélicas. Então, esse conjunto de doutrinas evangélicas é chamado de fé no Novo Testamento. Então você fala, qual é a sua fé? Aí você fala, eu creio que Deus existe, eu creio que o Cristo de Deus é o seu Filho que foi enviado. Aí você vai apresentando as proposições. Quem está entendendo? Aquilo em que se crê. O conjunto de coisas nas quais se crê é chamado de fé. Fé objetiva. É uma fé, que alguns vão colocar confissão, nossa confissão. Outro vai colocar o credo da igreja, o credo, aquilo em que se crê, aquilo em que se acredita. Bem, esse conjunto de verdades objetivas, dogmáticas, ela é importante. Toda comunidade tem que ter, para saber em que aquela comunidade acredita ou não. Mas não é sobre essa fé que nós estamos aqui agora falando. Estamos falando da natureza orgânica da fé, ou seja, de uma fé que não passa necessariamente por essa ou aquela proposição de doutrina. Em Efésios, no capítulo 2, nós temos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, certamente essa fé não é uma referência ao conjunto de doutrinas. Senão você estaria lendo assim, olha, porque pela graça sois salvos mediante a doutrina da sua igreja. E não é disso que está dizendo o texto. Está dizendo que a salvação de Deus, ela tem uma fonte. Qual é a fonte da salvação de Deus? É a graça. Pela graça sois salvos. Por que eu sou salvo? Porque Deus é gracioso. Porque Deus não me mensura pelaquilo que eu sou, mas por aquilo que o próprio Deus é. Porque Deus me mensura não pelo que eu realizo, mas pelo que Cristo realiza. É pela graça. Ele não nos trata pelos nossos méritos. Ou seja, você não é salvo ou será salvo porque você é bom ou porque você é mau. Nós vamos chegar naquele grande dia e vamos ver pessoas que aos nossos olhos eram más, mas que foram alvos da graça de Deus e estarão na eternidade. Daí. E você vai ver pessoas boas, que aos seus olhos eram boas, e também estarão lá, mas foram alvos da graça de Deus. Ninguém é salvo porque é bom, ninguém é salvo porque é hétero, ninguém é salvo porque dá dízimo, ninguém é salvo porque ora, ninguém é salvo porque batizou nas águas, ninguém é salvo porque vai aos cultos, ninguém é salvo porque faz qualquer coisa dessa natureza. Somos salvos pela graça. Aí você faz o quê? Ufa, graças a Deus! Que mensagem maravilhosa, pastor Josué! Mensagem gloriosa dessa manhã. Eu estou entendendo que somos salvos é pela graça. Então, se é pela graça, é pela graça. E isso nos traz não somente um conforto, mas nos torna piores e negligentes, infelizmente. Mas o texto continua dizendo, mediante. Quem sabe o que é mediante? A palavra
mediante, médium, médio, meio, por intermédio. Ou seja, Deus nos salva pela sua graça. Então Ele disponibiliza a salvação para todos. Por que é para todos? Porque é pela graça. Porque se não é para todos, qual é o critério? E se tiver um critério de que eu dou a minha graça a esse e não dou aquele, não é pela graça, é por algum critério. A graça tira todos os critérios e diz que Deus dá a sua salvação a todos. Agora, a grande questão é como você reage, diante dessa graça. Você vai ter que se apropriar dessa graça. Você vai ter que se apropriar dessa graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Qual é o meio pelo qual você se apropria dessa graça gratuita de Deus? É por meio da fé. E essa fé, ela não é uma fé objetiva. Não basta você ir a uma livraria comprar uma Bíblia para você. E não basta você também comprar um manual de doutrina das mais ortodoxas. Não. É uma fé dom de Deus. É aquilo que está no nosso espírito humano. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos alma. O seu ser mais íntimo e pessoal, você próprio, é chamado de alma. E nós, alma, contatamos o mundo físico por meio dos sentidos do nosso corpo físico. São pelo menos 5 os sentidos do corpo. São os olhos. Por meio dos olhos, a minha alma tem acesso ao mundo exterior físico. Os meus ouvidos, que é minha audição, quando eu ouço algo do mundo externo, aquilo é colhido pelo sentido da audição e internalizado. Portanto, agora há uma conexão entre mim, a alma, e o som exterior. O nariz, enquanto olfato, a boca, enquanto paladar, e as mãos, sobretudo as mãos, tem outras partes do corpo também, mas sobretudo as mãos, enquanto o tato. Então, eu tenho acesso ao mundo material por meio dos sentidos do meu corpo. Agora, e como é que a minha alma tem acesso ao mundo espiritual? A graça, ela é espiritual ou é física? A salvação pela graça, ela é espiritual ou é física? Ora, se Deus nos salva pela sua graça, e essa graça está disponível, essa salvação está disponível, como eu acesso a essa graça? E como eu acesso a essa salvação? É simples, eu estou falando com vocês agora. Quando eu emito a minha voz, ela é física. E para que vocês possam, portanto, receber essa minha fala, vocês vão usar os ouvidos, a audição. Sem o sentido da audição, a minha fala, enquanto ondas físicas, elas não alcançam vocês. Vocês não poderão participar, a não ser por outros meios. A voz física, não. A voz física está para o sentido da audição. E agora, se a graça é espiritual, se a salvação é espiritual, como nós recebemos, tocamos, experimentamos, acessamos essa graça e a salvação de Deus? Por meio da fé. A fé é um dos sentidos do espírito humano. O espírito humano
é o meio pelo qual a minha alma contata o mundo espiritual. Com o mundo físico, eu lido com o meu corpo, com os sentidos físicos. Com o mundo espiritual, eu uso o espírito humano com os sentidos do espírito humano, sendo um deles a fé. Ainda tem a intuição, ainda tem a comunhão, mas falando da fé, o aspecto, a natureza da fé, essa fé que nos conduz à salvação e à esperança da salvação, é uma fé orgânica, é uma fé do Espírito, é uma fé que está dentro de você. Alexandre, mas essa fé é dada por Deus só para alguns? Não, para todos os seres humanos. Sim, mas a Bíblia diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. É lógico que não vem de mim. A fé, embora em mim, ela é um dom de Deus. Tá bom, você não entendeu, né? Vai entender agora. Adriano, você está me vendo? Adriano, você está me vendo? Hã? Você está me enxergando? Coloquei na dúvida. Você está me enxergando, Adriano? Tem certeza? Está me vendo? Então você tem visão. Logo você tem visão. Certo? Você está me enxergando com a sua visão? Sim ou não? Não é com a visão do Márcio, é com a sua visão. Agora eu pergunto, essa visão que você tem é sua? É sua visão. Mas não é essa visão um dom de Deus? Mas todos nós aqui temos visão igual a você? Não temos? Todos têm. Ou seja, no âmbito comum, natural, todos têm visão. Sim ou não? Agora, o fato de eu ter visão e todos terem visão, quer dizer que vem de mim? Não tem nada a ver. Quando fala que é dom de Deus, quer dizer que também a fé, além de todas as outras coisas, também a fé é dom de Deus, porque tudo procede de Deus. A própria capacidade de acessar a graça que é de Deus é dada por Deus. Então, temos aqui a natureza orgânica da fé, cuja função é acessar, trabalhar, exercer a nossa salvação. A fé não é algo inoperante. Em nome de Jesus, a fé não é algo estático. A fé não pode ser uma fé meramente objetiva. Eu fico olhando as pessoas, eu tenho fé. O que elas querem dizer eu tenho fé? Elas querem dizer, não, eu acredito num conjunto de coisas que falam. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma fé que é do espírito humano, que é divino, que Deus dará ao homem. E essa fé, portanto, ela tem uma natureza orgânica, interior, que tem que ser cultivada, exercida, trabalhada. Do contrário, ela pode começar a ficar, como eu posso colocar, atrofiada. Tudo que você não exercita, atrofia, vai se atrofiando. Então, você tem que começar agora, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto, a considerar essa fé interior, genuína, que te faz ser alguém que experimenta o mundo espiritual a partir do seu espírito. Não é uma questão de ser religioso, de ser de tal igreja, não, é uma questão que opera dentro do seu espírito humano. E sem essa fé, você não tem como acessar as bênçãos de Deus. No caso aqui, a bênção da salvação.
Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, por gentileza. Capítulo 5. Quero ler com vocês o versículo 6. E aqui nós estabelecemos um outro ponto: religiosidade versus a fé. São coisas distintas. E não raras vezes nós confundimos uma coisa com a outra. Gálatas 5, versículo 6, quando diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês têm ideia do que esse texto quer dizer? Como é um texto da Bíblia, ele é tão sagrado, né? Nem a circuncisão, olha que coisa bonita, nem a incircuncisão. Talvez tenha alguém aqui que nunca tenha dito essa palavra na vida, incircuncisão. Olha a oportunidade de você falar pela primeira vez uma palavra difícil. Incircuncisão. Que versículo lindo. É alguma coisa, mas é a fé que opera pelo amor. Gostaram do texto? Colocar ele dentro de uma moldura, né, num quadro, colocar na sala assim, ó. Vocês têm ideia do significado disso aqui? Eu vou explicar para vocês numa maneira que vocês ficarão claros sobre o sentido desse texto. Quer ver uma coisa? Pastor Josué, você foi batizado nas águas? Batizado nas águas, igreja evangélica? Sim. E me diga uma coisa, você foi batizado por imersão ou por aspersão? Imersão. Afundar-se na água completamente. Muito bem. Vou perguntar, pode responder sem problema, sem prejuízo, no final você vai entender. E quando você foi batizado na fórmula em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou você foi batizado no nome de Jesus Cristo? Olha, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O policíndio, tu não pode esquecer. Tá bom? Então, puxa, o que vocês acham do Josué nessas condições? Não é bacana? Não, isso é uma coisa maravilhosa. Ele cumprindo com regulamento, tudo certinho. Deixe-me ver agora. Aqui não sei se vai ter alguém nessa condição, mas tem alguém que não foi batizado aqui ainda? Você não foi? Misericórdia. Como é que é seu nome? Catarina. Você não foi batizada? Você tem quanto tempo na igreja? Nasceu na igreja e nunca foi batizada? Seus pais são sem futuro, hein? Coitada da Catarina. Você não é batizada nas águas? Não tem nem como perguntar imersão ou não, porque não foi. Ou seja, nem por aspersão, uma aguinha assim. Nada. Aí vem Paulo e fala Catarina e Josué. Isso é Paulo dizendo: em Cristo, nem o batismo por imersão, usando a fórmula tal, policinda, e nem o não batismo é alguma coisa. Mas como assim? Quando Deus olha, Deus não está perguntando: você foi batizado ou você não foi no rito batismal? Paulo está dizendo, não sou eu. Se vocês se escandalizarem com essa palavra minha, então você vai morrer com o que Paulo está dizendo. Mas você não vai morrer porque você não é da cultura dos hebreus, você não faz parte do povo de Israel, da lei mosaica. Agora imagine naquele tempo, quando a lei dizia que se o menino nascesse,
ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, e se não fosse, deveria matar a criança ou os pais. E agora Paulo diz: olha, vale nada. Você é circuncidado? Tanto faz. Circuncidado sou, tanto faz. No reino de Deus, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa. Isso é de uma bobagem, porque isso apenas serve para vocês, para os vossos olhos, para os vossos começos, para os vossos ritos, para as vossas iniciações. É uma identidade entre vocês, não tem relação com Deus. O que liga o homem a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, não é o rito, nem o não rito. O que vai vincular é a fé. É a fé, pessoal. Mas não é a fé. Não é a fé. Lá não diz a fé. Ou diz? É a fé que. É a fé que. Você não tem que ter pressa de ler. Ora, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Olha isso. Então o que tem valor? A fé que. É a fé que atua. A fé que atua. E por que ela atua? Por que ela se move? Por que essa fé age? Por que essa fé produz? Porque é uma fé movida pelo amor. Ora, se você entender que a circuncisão e a incircuncisão não é nada, e que, portanto, qualquer tipo de rito, de formas exteriores, como a circuncisão, como o batismo ritual, como qualquer outra coisa ritual, não tem valor algum, só te restou uma coisa: a fé. Só tem um problema: resta saber se a fé que te resta, se ela atua ou se ela é inoperante. Não faz mal, em nome de Jesus, você concluir verdadeiramente: poxa, eu não tinha pensado nisso, a minha fé é uma fezinha meio vagabunda, uma fezinha que não atua. Ela não atua. O que ela faz? Ela não faz nada. Eu acredito, mas ela não atua. Ela é incapaz de me mover a algo. Ela é incapaz de me possuir, de me alegrar, de trazer um significado, um sentido para a minha vida. É por isso que nós vivemos num tempo, queridos, em que há muitas pessoas que dizem ter fé, mas quando você olha, a coisa que menos as interessa do ponto de vista prático é a fé. A fé é bom para você quando for entrar numa discussão teológica, saber quem crê mais correto que o outro, né? Quem tem uma doutrina mais coerente do que o outro. Agora, quando está só você, é só você, sua fé, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que orar, você vai ter que ter comunhão com Deus, buscar a direção de Deus, buscar a força de Deus para continuar, para prosseguir, para avançar. Aí você percebe que a fé não serve para nada. Então, se a sua fé não é a fé que atua pelo amor, é aquela fé que Tiago diz: a fé sem as obras. Se você não gosta da palavra obras, não tem problema, usa a palavra de Gálatas: a fé
sem a atuação, é morta. Porque tem crente que não gosta de ouvir a palavra obras, ele arrepia. Que ele fala, não, eu sou calvinista, eu não sou arminiano. Então tá bom, tira a palavra obra, coloca atua. Se a sua fé atua de atuar, de atualidade. Não é aquela fé velha, aquele cacareco, aquele fóssil que você carrega a vida toda. Não, é uma fé atuante. Então Tiago, ele vai dizer de uma fé que, se não for viva, não for orgânica, não for atuante, ela é morta e não serve para nada. Na verdade, era melhor nem ter fé alguma, porque se você não tem fé alguma, né, eventualmente você pode ter, mas não tendo a fé genuína e tendo apenas um fóssil, uma fé morta, manufaturada, isso se torna um impedimento de você perceber que você precisa de ter fé, porque você pensa que já tem, não a tendo. Bem, vamos a mais um texto e eu estarei encerrando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 a 9. Falamos sobre a natureza orgânica da fé, falamos sobre religiosidade versus fé, e agora tem um outro detalhe. Você fala assim, não, mas eu tenho fé, glória a Deus que eu tenho uma fezinha, é pequena, mas eu tenho essa fé, e ela é atuante, de certo modo, ela, né, se mexe de vez em quando. Bem, mas a Escritura também fala sobre a necessidade da aprovação da vossa fé. Ou seja, eu digo que tenho fé, vocês até pensam que eu tenho fé, não acham que eu tenho fé, vocês todos? Porque se eu não tiver fé, quem vai ter? Vocês estão aqui, eu estou pregando para vocês, então não faria sentido. Então vocês estão aqui, vocês criar, o pastor lá é de fé. Pensa numa fé daqui o homem tem. Mas o problema é que, quem é que julga essa minha fé? Será que a minha fé é uma fé? A Bíblia vai dizer, não, sua fé tem que ser provada, para saber até onde existe a essência de uma fé genuína. Olha o texto, 1 Pedro capítulo 1, do 7 em diante. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Volta no 7, por gentileza. Então aí está, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Se você buscar desde o versículo 3, lá em cima, o contexto, vai dizer que é no meio das provações, no meio das dificuldades, é que a nossa fé é provada. Em outras palavras, queridos, é muito fácil você declarar sua fé, gritar sua fé, enquanto todas as coisas vão bem. Então, pelo menos nos tempos bíblicos, me parece que se entendia que a fé, ela era demonstrada autenticamente, verdadeiramente, no meio das lutas e provações. Agora o tempo mudou e eu tenho observado um fenômeno que tem ocorrido com uma frequência extraordinária. As pessoas, elas se enfraquecem na fé. E quando você vai procurar ajudar e perguntar o que aconteceu com você, que você anda desanimado da fé, sabe o que ele vai dizer? É que eu estou passando por umas lutas. É exatamente o oposto. Ou seja, quando a nossa fé deveria se manifestar como fé no meio das lutas e tribulações, não. Nós justificamos que a nossa fé está enfraquecida por causa das lutas. Ou seja, as lutas enfraquecem a nossa fé.
Ou seja, nós temos que orar: Senhor, não prove a nossa fé, não nos permita passar por dificuldades, por crises, por tribulações, porque do contrário, a nossa fé vai se manifestar como não fé. Mas é a verdade o que acontece. Mas veja que Pedro vai dizer que somente uma vez confirmado o valor da fé, uma fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo o ouro apurado por fogo. A fé muito mais preciosa do que o ouro e do ouro apurado por fogo. Essa fé aprovada, essa fé confirmada, ela redundará, ela resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, redundará em louvor. Quem que vai louvar quem? Ora, se você passar pelas dificuldades, pelos vales, mas ali: Senhor, sustenta-me, sustenta a minha fé. Se eu perder isso, que eu não perca a minha fé. Se eu perder aquilo outro, que eu não perca a minha fé. Me sustenta. E você vai vencendo, e você vai superando na enfermidade, no desemprego, nos problemas familiares, nos problemas econômicos, toda sorte de problema. Mantenha firme a sua fé. E naquele dia diz que o Senhor Jesus vai dizer a você: servo bom e fiel. Isso não é louvor da parte de Cristo em relação a você? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Então, o que vai resultar em louvor não é você ter um aglomerado de doutrinas meramente ortodoxas. Isso é importante, mas é preciso que a sua fé orgânica do coração, do seu espírito, seja aprovada e seja confirmada e se manifeste como uma fé mais preciosa do que o ouro apurado pelo fogo. Amém? E por fim, ainda em Hebreus capítulo 12, e aqui eu vou me encerrar, versículos 1 e 2 somente, temos o trabalho da fé. Frase estranha: o trabalho da fé. Eu pensava que a fé não trabalhava, que a fé era oposta ao trabalho. É verdade, né? Se você pensar no trabalho enquanto um meio de salvação, a fé é oposta. Mas se você concorda e confere nas Escrituras que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e portanto a fé é o meio pelo qual eu me aproprio dessas bênçãos de Deus, e essa fé já nos foi dada pelo próprio Deus, você tem que somente entender que essa fé, sem relação a outra coisa, ela em si é uma fé que trabalha. Não é que ela requer algo para valer, não. A fé genuína trabalha. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto também nós. Então o capítulo 12 começa: portanto também nós. Duas coisas: temos o portanto, que é uma conclusão do que ele vem dizendo antes. Também nós, porque agora ele vai incluir nós, né, com aqueles de quem ele falava no capítulo anterior. No capítulo 11 está o escritor falando, né, o que costumam chamar, para ficar bonito na mensagem, a galeria dos heróis da fé. A gente vai fazer uma galeria, uma exposição
numa galeria e colocar todos os grandes homens de fé para serem expostos, você colocaria lá Davi? Você colocaria Davi? Certeza, hoje você colocaria, porque hoje você tem todo o testemunho da Escritura acerca de Davi, e Davi chegou até nós muito mais pelo bem que ele fez e pelas coisas positivas do que pelo negativo. Mas e se fosse naquele tempo, você congregaria na igreja do pastor Davi? O pastor Davi que pegou e afanou e buliu na mulher do irmão Urias e matou o irmão Urias, e depois se casou com a mulher de Urias, e ele não era digno. Esse homem tem fé? Nessa galeria você colocaria Sansão? O que Sansão fez de bom na vida dele? Toda. Ele passou a vida toda atrás de mulher. Toda a história, do início ao fim, capítulo 13 de Juízes, até o final, depois que ele nasceu e cresceu, é atrás de mulher. Atrás de mulher. Onde tinha uma mulher, ele estava lá. Ele gostava de mulher. A mulher dos filisteus, não é? Dos filisteus, que as da igreja não tem futuro. Por fim, entregou seu segredo, que eram os cabelos, para uma mulher. A mulher cortou seus cabelos, virou escravo. Por fim, ele pegou e matou todo mundo e se matou também. O que ele fez de bom? Por que herói da fé? Pense nisso. Então, no capítulo 11, nós temos os heróis da fé colocados numa galeria para te encorajar, para dizer: olha, Marcinho, você acha que não dá conta? Sansão é um herói da fé. Logo, se Sansão é um herói da fé, você também pode ser um herói da fé. Ou seja, lá não estão somente aqueles que fizeram coisas prodigiosas, estão aqueles que tiveram também suas vidas marcadas pela fraqueza, pela dificuldade, pelos problemas, mas que aprenderam a superar as suas dificuldades. O pai da fé, que é Abraão, está lá na galeria. E sabe qual é a situação dele? Olha o tamanho da fé de Abraão. Vai entrando no Egito, a Bíblia diz que ele tinha uma mulher muito bonita, formosa, belíssima. Não dá nem para descrever em palavras humanas, né, os atributos de Sara. E aí ele ia chegando lá no Egito e falava assim: olha, Abraão, você toma cuidado, porque quando chega gente aqui no Egito, assim, estrangeiro, com mulher muito bonita, Faraó não perdoa, não. Ele pega mesmo. É mesmo, mas eu tenho que ir lá, porque eu estou com fome, tenho que buscar uma ajuda, uma coisa. Aí ele foi, ó, o homem de fé. Chegou lá, quando perguntaram para ele: e essa mulher aí? Ele pensa: poxa, eu tiver que minha esposa, minha mulher, eles me matam para ficar com ela. Então, melhor dizer que é minha irmã, que pelo menos eles ficam com ela, mas não me mata. Vira o cunhado de Faraó. Alguma vantagem tem que ter nisso, né? É só levar o chifre e não ganhar nenhum. Não, virar cunhado de Faraó. Mas cadê a fé do homem? É para mostrar que a fé é um dom de Deus, não é própria do homem, não é um mérito do homem, e até mesmo os homens mais fracos podem se tornar heróis da fé. Então não fala: é porque eu sou. Não, você é uma pessoa habilitada para ser um herói da fé. Agora veja, para a gente poder fechar, capítulo 12: portanto, também nós. Por que também nós? Porque falava-se de Abraão, falava-se de Davi, falava-se de Sansão, falava-se de Jefté,
falava dos antigos, do Antigo Testamento, os heróis da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos aqueles que venceram, eles hoje são como testemunhas, olhando para nós, dizendo: vocês também podem se tornar vencedores no âmbito da fé. Então também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Ou seja, qual que é o trabalho da fé? Porque o contexto todo, capítulo 11 de Hebreus, é sobre a fé. E aqui nós somos convidados a nos unir a esses heróis da fé. E o que nos é dito, portanto? Visto que há tão grande nuvem de testemunhas a olhar para nós que estamos nessa carreira, ele diz: vamos então, por meio da fé, nos desembaraçar de todo peso, de tudo aquilo que nos amarra neste mundo, nessa terra. Ou seja, se você parar para pensar bem, se você parar um pouquinho só para pensar, quantas coisas nos embaraçam aqui na terra. Vocês estão aqui hoje pela manhã, eu mandei um convitezinho para vocês, fiz questão de colocar no texto, né? Como é que foi que eu coloquei? Deixe a preguiça, não, deixe o comodismo e... Vocês não lembram, não? Ninguém leu, para que ler? Bobagem. E os compromissos seculares, e venha ouvir a voz de Deus que ainda fala conosco. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês se desembaraçaram de alguma coisa. Porque sempre vai ter um embaraço. Só não tem embaraço quando é para o trabalho, né? Aí não tem. E se tem, você vence, porque você tem que ganhar o dinheiro. Não tem jeito. Então, aqui no mundo tem muitos embaraços. Tem embaraço para você não ler a Bíblia. Tanta coisa para fazer boa, você vai ler Bíblia. Não tem embaraço para ir para churrasco. Tomar cervejinha no clube, carne assando. Mas são muitos embaraços. São muitos embaraços. Olha, falou que é de Deus. Irmão, bora bater um papo aqui sobre um texto bíblico. Tá? Rapaz, eu estou na correria e tal. Ora, convide para uma festa de aniversário. Para ver, rapidinho. Menino, bora, estamos atrasados. Nós temos que nos desembaraçar de todo peso, tudo que torna a vida cristã difícil. Ou seja, a fé que atua, que opera, ela vai tomando esses caminhos e nos libertando. Isso aqui tira para cá, eu vou desembarar do peso que me impede e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, se ele me assedia, logo eu não o pratico. Ele está tentando me ganhar, tentando me vencer. E qual é o pecado que tenazmente nos assedia? Qual é o pecado que tenazmente nos assedia? Você descobre, você vai ter que ler o livro de Hebreus todo. É o pecado da incredulidade. Está no capítulo 1 de Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. O pecado que constantemente quer ganhar nosso coração para nos fazer descrer ou que seja duvidar da palavra de Deus. Espero que nós sejamos fortalecidos, que a nossa fé seja revigorada para a glória de Deus.
Amém?